Ponto de Vista. Oferecimento SMX Race Motos. Peças, acessórios, preparação e suspensão. Olá pessoal, o tema de hoje que nós iremos explanar é sobre ética na informação, ética no jornalismo, né? Ética na transmissão de informação. Então, todos hoje estão inundados, né, com esse excesso de informação que temos, né? Principalmente e por causa do grande avanço que tivemos nas redes sociais, o grande avanço que tivemos na internet, né? O smartphone foi uma virada digital, uma revolução digital que vem acontecendo aí ao longo dos anos. Então, de repente, hoje nós temos muita informação disponível em nossas mãos, né? E tem as informações oficiais, dos órgãos oficiais, e tem as informações não oficiais que qualquer um pode postar lá na internet. Então eu vou falar hoje mais sobre essa ética na transmissão de informação. Isso abrange todas as camadas, né? Tanto os oficiais como os não oficiais. Principalmente os meios oficiais, porque eles têm a obrigação de serem éticos, de transmitirem o que é correto, o fato, né? Mas antes eu gostaria de diferenciar um pouco certas coisas. Por exemplo, a notícia ela pode ser dividida em fatos ou boatos, né? Na verdade, o boato é o fake news que todo mundo está comentando aí, né? Então o jornalista, o repórter, a imprensa, né? Ela foi criada para divulgar os fatos e não os boatos. Boatos é a antiga fofoca, né? É a mesma coisa que fofoca. Porque o boato, você ouve alguém falando e repete aquilo lá e acrescenta ou diminui aquele fato, não necessariamente retrata a realidade das coisas, né? Então, a ética passa por aí. E aí que no curso de formação de jornalistas e etc., tem matérias de ética, tem matérias de honestidade com a informação, né? Isso é fundamental, principalmente para os jornalistas credenciados, jornalistas oficiais que temos neste país. E eles ocupam principalmente os órgãos de imprensa de maior porte, né? Só que nós percebemos que hoje em dia isso está passando longe deles, né? Nós estamos vendo que a informação é tendenciosa, muitas vezes. Nós estamos vendo que a informação é falsa, é maquiada para atender interesses escusos, interesses próprios. Então, nem sempre são confiáveis essas informações por falta de ética do jornalista, por falta de honestidade do jornalista em reportar o fato. Então, conforme eu falei, tem o fato e tem o boato, né? Então o jornalista nunca deve divulgar o boato. Ele até pode, não tem nenhuma proibição em fazer isso, mas não é ético, não é moral, não é correto ele divulgar o boato. E com certeza, se ele divulga boatos, ele terá as suas consequências, que depois serão cobrados dele, né? Porque aquele boato pode ser falso, aquele boato pode ser aumentado, aquele boato pode ser irreal. Então, essa é a obrigação do jornalista, divulgar o fato, tal qual ele se apresenta, tal qual ele acontece. Isso sim é fazer jornalismo sério, fazer jornalismo com ética. E também o jornalismo tem que estar solto, né? Desprendido de correntes políticas, religiosas, culturais, todas as correntes. Ele tem que estar solto disso. Ele tem que ir lá e fotografar o fato. Ele tem que ir lá e mostrar o fato. Isso sim é jornalismo sério. Nós temos poucos fazendo isso no Brasil, né? Infelizmente. E é isso que a gente vê essa
essa bagunça que acontece aí, onde os jornalistas saem em público em manifestações, eles são agredidos. Por quê? Porque a população também não é boba, né? A população conhece quem está mentindo, já hoje, principalmente hoje, eles sabem quem está mentindo, quem está divulgando boato, quem está divulgando fato. Porque a população hoje tem uma enorme quantidade de informação em suas mãos, conforme eu venho falando, informações corretas ou não corretas, mas tem muita informação. Ou seja, tem muito ângulo para que a população consiga analisar. E as pessoas são inteligentes. As pessoas são inteligentes, elas analisam e sabem que aquele determinado jornalista está com informações tendenciosas, sabe que aquele determinado jornalista não tem ética nenhuma, entendeu? E ele sai para a rua, ou aquele órgão de imprensa que está divulgando fake news, que está divulgando boatos, sai para a rua e aí eles são agredidos. É isso, é por isso que eles são agredidos, né? Então não adianta essas associações de imprensa de defendê-los, liberdade de imprensa, não sei o que mais. Liberdade é uma coisa, agora libertinagem é outra coisa, né? Liberdade de imprensa nós já temos. Nós temos liberdade de imprensa enquanto jornalistas. Só que cabe a você, jornalista. Você tem que ser ético, você tem que ser honesto para com a informação. Você tem que divulgar o fato e não o boato. Agora, se for um outro tipo de jornalismo, que é âncora, aí é diferente. Aí ele pode emitir a opinião dele. Aí ele se retrata como âncora. E ele fala assim, eu vou emitir a minha opinião sobre esse fato, esse assunto. Aí é responsabilidade dele. Ele pode estar certo, pode estar errado, alguém pode seguir ou não. Mas ele está declarando que aquilo é a opinião dele. E não maquiando a informação com a opinião dele. Isso é errado. Isso é falta de ética. É isso que nós temos visto ultimamente por esses jornalistas mal formados, por esses jornalistas assim, sem ética, sem formação, sem compromisso com o certo e errado, né? Porque não é porque o mundo está tão assim evoluído, tão rápido, com tanta informação, que o certo e o errado deixou de ser certo e errado. O certo e errado existe e vai existir sempre. Isso está no centro da nossa cabeça, do nosso eu verdadeiro, né? Então cada um sabe o que está certo, o que está errado. É muito simples. O que está certo é aquilo que você pode fazer sem prejudicar ninguém. Toda ação que você fizer, faça essa ação aqui. Se essa ação que eu fizer não prejudicar ninguém, eu estarei certo daquilo. É simples, é muito simples a regra. Isso é regra universal, né? Então você, jornalista, que vai divulgar uma notícia maquiada, por exemplo, tendenciosa, quantos milhões de pessoas você vai atingir com aquilo? Qual o seu objetivo? É tendencioso, né? Errado. Então divulgue o fato. É essa a mensagem que eu gostaria de deixar enquanto jornalista aí para os colegas jornalistas que temos por esse Brasil afora, por esse mundo afora. Muito obrigado, pessoal, pela audiência da TV Itajubá, porque a TV Itajubá é a TV que pega no seu celular. Eu agradeço muito a audiência que vocês têm nos dedicado. Tchau, tchau, pessoal. Até amanhã. Ponto de vista. Oferecimento. SMX Racing Motos. Peças, acessórios, preparação e suspensão.